A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, pronunciamento do nosso querido irmão Cláudio Marsola em um culto neste domingo, referente aos irmãos sentados ali dos Estados Unidos. O servo de Deus deu últimas informações, irmãos, o qual eu quero abordar juntamente com a nossa querida Irmandade, né? Tirar a limpo, né? Porque muitos vão pegar, como já pegaram este áudio, e vão narrar eles conforme a sua conveniência, né, irmãos? Mas na realidade, irmãos, o que nós vamos abordar com a nossa querida Irmandade aqui no canal CCB Sem Reforma é saber a opinião da nossa querida Irmandade. Deve perdoar ou não deve perdoar? Os Estados Unidos, o CCB dos Estados Unidos, errou em passar por cima do Brás, sendo o Brás responsável por toda a região, todas as igrejas do Brasil e no mundo. Então, irmãos, vou colocar aqui o áudio do nosso querido irmão Cláudio Marsola e falar para a querida Irmandade. Ontem eu recebi uma ligação de um irmão lá dos Estados Unidos, de Seattle. E esse irmão, então, no dia que eu fiz o vídeo aqui, ele tentou entrar em contato comigo. Peço perdão, irmão, porque o celular, muito grupo, muita gente mandando comentário. Meu celular aqui, volta e meia, está sem memória. Eu tenho que até arrumar um com bastante memória, irmãos, e não deu para responder o irmão a tempo. Mas eu ouvi hoje de manhã, o servo de Deus falou: não, irmão Paulo, eu ia passar para o irmão realmente o que aconteceu, mas na realidade o irmão fez o segundo vídeo e ficou tudo acertado. É isto mesmo que o irmão disse. Então nós vamos colocar aqui para complementar, irmãos, esta parte dos Estados Unidos, né? E que não deveria ter feito isso, da minha opinião, né? Vamos então ouvir o nosso querido irmão Cláudio Marsola. Tá. Também dou graças a Deus por estar congregado junto da Irmandade, da salvação de diversos lugares, onde Deus tem preparado de estar congregado com o seu povo, da Irmandade aqui no Estado, fora do Estado, em outros lugares também. Deus nos tem ajudado em todas as missões e tem nos dado a graça também de atender bem a obra de Deus. Também dou graças a Deus que estamos passando agora nesses dias. Na semana passada surgiu um caso na obra de Deus muito de nós. Nos Estados Unidos, a obra nos Estados Unidos está indo bem. Tem próximo de uns 12 mil irmãos que servem a Deus aí. Então o servo de Deus narrou esta parte, né, desse pronunciamento. E os Estados Unidos, então, há 40 anos, a congregação ali atendendo, e ali tem mais ou menos uns 12 mil irmãos. Para a Irmandade ver a dificuldade em outro país, irmãos. Não é assim. O Brasil é um país abençoado, um país de evangélicos, de igrejas, né? Tem bastante igreja. Já em outros países já não tem muita igreja, né? Então a congregação cristã no Brasil, nos Estados Unidos, só tem 12 mil irmãos, o qual o nosso irmão aí vai relatar sobre o que aconteceu. Mais 10% ou 15% que é americano. O restante é tudo brasileiros que para lá se foram e para lá se enraizaram e estão ganhando pão lá. Estão ganhando pão. E acontece que o irmão da minha entrevista que ia ser enterrado deixou de ir e uns 5 irmãos
irmão disse que o nosso querido irmão Davi Trevisan, é o que era responsável por ir ali para os Estados Unidos, deixou de ir algumas vezes, e ali então os 5 que estavam ali, então praticamente passaram por cima, né? Resolveram então fazer um novo estatuto, né, irmãos? Essa parte me lembra, irmãos, uma passagem na Bíblia sobre Moisés, né? Quando Moisés subiu para falar com Deus nos montes e que demorou vários dias, né? Não sei se foi meses, e aquele povo em que estava andando pelo deserto, né, que andou há 40 anos, irmãos, eles não quiseram esperar. Então fizeram ali a estátua, um bezerro de ouro, adorando um outro Deus, né, irmãos? Eles não esperavam que Moisés iria retornar, né? E o que acontece hoje em dia é isso, irmãos, é o poder subir na cabeça do homem, o homem achar que não precisa, e a finalidade disso tudo, irmãos, que a gente vê, tem o inário, tem o hino, tem aquele hino, quão bom, quão suave é que os irmãos viva em união, um respeitando o outro, né, irmão? Mas o homem, ele sempre aí, irmãos, se corrompe, né, pelo ego, se corrompe pela o poder, né, irmãos? E acabou aí então acontecendo que esses 5 foram aí destituídos, estão aí ainda, irmãos, para ver, né, o que dá para resolver, né, irmãos? Vamos ver mais um pouquinho. Íamos ir lá mais para pregar a palavra. Não podia ir mais lá para visitar os irmãos. Para visitar um irmão, tinha que passar na casa deles e falar o que queria fazer, o que queria tratar, na casa de quem queria, se ver se eles deixavam ou não. Segurou todo o movimento da obra. E nós ficamos sabendo dessa situação. Foi pedido a Deus uma reunião. Fizemos uma reunião na quarta-feira. Veio 8 irmãos americanos deles junto de nós. E ali tratamos o assunto que eles seriam destituídos do ministério. Eles iam parar definitivamente. Não ia ter mais lugar os 5. E foram para lá agora, na sexta-feira. Foram para lá 5 ou 6 irmãos e passaram a notícia para eles. Parece que eles estão pedindo água. Parece que eles estão querendo voltar para trás e pedir perdão. Então, como diz o irmão aí, irmão Cláudio Massola, em que eles estão querendo pedir perdão, eles se arrependeram do que fez, né? Do que fizeram, melhor dizendo. E o que eles queriam mesmo é que quando alguém do Brasil entrasse no país para visitar a obra, pedisse permissão a eles para fazer algo, irmãos. Isso quer dizer, queria eles então o poder neste país. Nós estamos nos Estados Unidos. Brasil é Brasil. Estados Unidos é Estados Unidos. O que acontece hoje em dia, irmãos, até em dissidentes, vocês podem perceber que as dissidências aqui no Brasil, essas igrejas que, né, que os irmãos saíram de dentro da congregação, aconteceu a mesma coisa. Eles queriam o poder. Eles queriam também ter o poder. Irmãos, e isso acontece até mesmo que já aconteceu quando o diabo foi lançado lá do céu. O diabo era anjo de luz, era o anjo ali de confiança, né? O que aconteceu? Queria se assentar no trono de Deus, onde houve então a guerra, a luta, melhor dizendo, né? Entre os anjos, o que luta, né?
Gabriel e Miguel, o qual foram expulsos o diabo com seus espíritos. E isso daí é desde o começo do mundo, irmão. As pessoas querendo puxar o tapete da outra para pegar o poder. Então, neste caso, o que houve foi desrespeito, traição, e o que houve aí, irmãos, foi falta de união, né, irmãos? Falta de união. Vamos ouvir mais áudio, irmãos, a este respeito, para nós tirar a nossa conclusão, né? Parece que, segundo o nosso irmão, eles estão aí querendo um perdão, né? Vamos ver. Não sei se vai ter perdão, que foi uma tradição que fizeram com o povo brasileiro. Vamos ver o que Deus prepara. Eles vão trazer a notícia e vamos ver se perdoa ou não perdoa. Se não perdoar, é 5 só. Está muito bom. Que americanos são? Então, tem esse barulho na frente aí. Vamos cuidar disso. Na segunda ou na terça-feira, até quarta-feira, teremos outra reunião dos 35, 40 irmãos para decidir o que faz. Se perdoa ou se não perdoa. Porque para se lançar contra a Igreja do Brasil, contra essa obra que é 4 milhões. 4 milhões, estamos indo para 5, irmãos. É bem complicado. 12 mil irmandade nos Estados Unidos contra 4 milhões no Brasil, né? E, irmãos, eu quero crer que o irmão aí, o irmão Cláudio Massola, não está querendo jogar irmandade contra ninguém, irmãos. Na realidade, o que aconteceu foi essa traição, né? Passaram por cima do ministério, né, irmãos? Imagine você, né? Até quando você deu uma ordem na sua casa, vamos, né, dar esse exemplo. Você, o chefe da casa ali, você passar uma ordem e alguém passar por cima da sua ordem. Você já fica chateado, já fica ali, já irritado, né? Que ninguém respeitou. E isso daí também acontece, né, entre os seres humanos, seja lá na igreja, no serviço, pode ser em qualquer lugar, sempre tem um para colocar a sua vontade, não respeitar, né, a hierarquia, às vezes, né? Irmãos, e o que o servo de Deus falou é isso. Estão querendo agora, parece que estão querendo chegar a um denominador comum, estão querendo aí praticamente pedir perdão, né? Pelo o ato que fez, né? Porque, irmãos, 4 milhões, não é jogando a irmandade contra, mas vão acabar então, se eles quiserem aí ficar destituído, quiser não se chegar nessa reunião, eles vão ficar ali nos Estados Unidos só aquele pouquinho de gente, né? E o que acontece? Igrejas nos Estados Unidos, a congregação pode, né, ter aí mais igrejas. A obra não vai parar, irmão. Essa obra não vai parar. Não adianta. Às vezes a gente ouve a crítica aí falando, né, jogando culpa, né, falando que agora o Massola está querendo jogar a irmandade contra. Mas, irmãos, isso que fizeram, quem aprovou isso, que gostou disso, foram os críticos. Por quê? É o mesmo pensamento dos críticos. Está atropelando, está passando por cima, né? Está numa determinada igreja e ele passa por cima, dá ordem, né? Ele não respeita, é o seu ego, seu capricho, né? Isso vem do ser humano também. O ser humano, às vezes, ele, quando se acha próximo do poder, ele quer pegar de toda marra mesmo, né? Quer pegar marra, melhor dizendo, o poder, quer dominar, né, irmãos? Vamos ouvir mais um pouco de áudio do nosso querido irmão para nós encerrar o vídeo. E por todo o Brasil, por todo o mundo, se lançar contra nós, deve estar faltando juízo. Então, agora, nós vamos ter a resposta na segunda.
Povo não. Uma medida firme, ou seja, errado, fizer, pelo menos ficar sem liberdade de ficar postado por um bom tempo de ciclo que vai. Não pode ser tão fraquinho assim e nós ser tão malhados e tão sanguinho de barato desse jeito. Temos que ser firme e cumprir a obra de Deus. Glória a Deus. Que quem errou passou para o preço. Então, assim, eu queria pedir a irmandade que ore a Deus por nós, que Deus nos ajude, que Deus nessa batalha, que também não está na batalha. Então, nós pegamos o assunto, pusemos na reunião, a reunião decidiu, foi para lá a resposta, e agora eles já estão chorando. Hoje que ficarei na reunião, já ligou, já estão indo. Não é tão forte, não é tão grande que Deus preparou e que nós estamos podendo mandar agora que algum já deve estar sabendo por aí, pelas internet, já passou o nome deles todos na internet, já está funcionando pelo nome pelo portal da congregação, já publicamos a notícia deles. Por isso estou comprovado, porque não é novidade para a irmandade. Deus seja louvado. Então, irmão, é isso daí mesmo. O servo de Deus aí anunciou, resumindo esse áudio todo, em que os 5 irmãos já estão lá nos Estados Unidos desde o dia 31, estão resolvendo. Houve a reunião, uma reunião, e parece que eles se arrependeram do que eles fizeram, né? Nos Estados Unidos, 12 mil pessoas, e a congregação então vai ver se vai relevar mais, irmãos. O que houve aí parece que foi aí traição. Parece não, foi uma traição e falta de comunhão, né? Segundo o irmão disse aí que quem era responsável por esse país era o Davi Trevisan, né? E deixou de ir alguns tempos, e aí acontece isso, né? Hoje de manhã eu recebi uma ligação, como já disse, de um irmão dos Estados Unidos, e esse irmão falou: "Irmão Paulo, eu te liguei para passar realmente o que estava acontecendo aqui, mas o último vídeo que o irmão fez tá perfeito." Deus abençoe a este irmão que me ligou, já adicionei o irmão, Deus abençoe, ele me pediu o contato no Face, né? Quando tiver alguma coisa, pode passar para nós aqui, que nós vamos deixar a nossa querida Irmandade aqui no Brasil informada. Irmãos, o que eu tenho para falar para nossa querida Irmandade, quero que vocês aí juntamente conosco interagir esse vídeo, é que estamos no final dos tempos. Nós iria ver coisas, estamos vendo. Santo Deus. Eu vou deixar uma profecia de 1974 aqui no finalzinho. Analise só esta profecia. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Apresentando, irmão, a dor vai aumentar, irmão, o caráter bom vai diminuir, a vergonha vai acabar e o brilho vai ser aniquilado, a moral não vai ter mais estrutura e os costumes vão se contaminar. Glória ao nome santo do Senhor. A pobreza será esmagada e a injustiça vai prevalecer, a perseguição vem a galope e a guerra vai destruir, o pão vai acabar e o vestido vai apodrecer. Mas eu tenho falado contigo toda noite para que, mesmo acontecendo esse temporal, você fique de pé. Se o teu filho cair, você, mãe, fica de pé. Se o teu pai cair, você que é filho, fica de pé. Se a tua esposa cair, marido, fica de pé. Se o teu marido cair, esposa, fica de pé. Se o ancião cair, igreja, fica de pé. Se metade da igreja cair, ancião, fica de pé. Cooperador de pé, continuando a tocar a corneta.
não vê motivo de esfriar o teu amor. Olhando para Cristo, irmão, você encontrará coragem, porque Ele nunca errou, nunca mentiu e nunca pecou. E este Jesus que te deixou esse tempo, te diz aqui nesta noite: eu vou te revestir de força, eu vou te revestir de amor, eu vou te revestir de esperança, eu vou te revestir de fé, eu vou te revestir dos dons, para que você não caia, porque a árvore que meu Pai plantou, ninguém arranca.